A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos do Ponto a Ponto, um forte abraço. Campina Grande está chegando aos seus 160 anos de emancipação política, com cancha, como disse Gilberto Gil, de Nova York e aparência de uma cidadezinha do interior. Na Rainha da Borborema você encontra de parque tecnológico a cavalos, jumentos, bestas e até porcos andando pelas ruas. Na terra de Bilil, o analógico e o digital convivem e não se conflitam. Nós vamos conversar hoje, nesse programa especial, sobre os 160 anos de Campina Grande, com o professor e historiador Cícero Agra, a quem estamos agradecendo a presença. Tudo bem, professor? Tudo bem. Agradecer o convite e parabenizar nossa menina Campina Grande, né? O seu olhar atual constata que Campina Grande está, como disse Jackson do Pandeiro, bonita, organizada e cheia de cartaz ou nem tanto? Cartaz sim, né? Bonita, né? Principalmente se você olhar pelo Açude Velho, mas é bom também a gente olhar Campina pela periferia. Organizada bairros, não? Né? Organizada às vezes nem tanto. Né? Às vezes nem tanto, né? Campina é meio utopia e realidade? Tem essa mistura? Campina ela é o que a gente chamaria na área de ciências humanas de um não lugar, né? Eu acho muito interessante esse conceito. Você coloca muito bem aí a colocação de Gilberto Gil, né? Quando ele diz que Campina é uma cidade cosmopolita, né? Ou seja, enxerida, chamou de enxerida. Quando o que acontece no mundo se reverbera em Campina e vice-versa, né? Então Campina transita de uma cidade que é metrópole, ela tem perfil de metrópole, como ela tem perfil de cidade do interior, né? Você colocou aí no início muito bem, cidade tecnológica, poucas capitais do Nordeste têm um parque tecnológico. Campina tem um parque tecnológico, dizem que a gente produz softwares, né, para o mundo lá fora, né? Campina tem uma das maiores quantidades de per capita de doutores do Brasil, né? Uma cidade que tem uma grande quantidade de doutores e pós-doutores, né? Isso é um orgulho para a cidade. Mas, na mesma hora, você tem na cidade trafegando o quê? Animais. E as pessoas se assustam com isso. Agora, engraçado, né? Você se assusta com os animais na rua e a cidade tem como um dos seus hinos Tropeiros da Borborema. Pois é. Campina seria, eu já escutei isso de alguém, que Campina seria mais ou menos como um sujeito que pensa que é rico sem ser. Procede ou não? Com certeza, né? Campina tem, se você observar, um crescimento vertical muito grande, mas você também tem periferias bem esquecidas, né, ao longo da cidade. Você pega um bairro, por exemplo, como o Serrotão, né, o que é que ele ganhou nos últimos 30 anos do poder estatal? Lixão e uma penitenciária, né? Só novas casas, novas moradias, né? O pessoal vai subindo morro aí, de mundo afora. Mas tem uma história também que diz que Campina tem muito falso rico. E isso se reflete na cidade. Tem umas teorias assim, que a gente ouve muito nas conversas, né? Tem muita coisa, né? Campina, como dizia o Billy, é uma cidade engraçada, uma cidade onde ambulante é fixo, né? Sim. Então, fiteiro faz a curva, né? Fiteiro faz a curva. Taxista dá carona. O meninão é Cássio, tem 60 e poucos anos. E tem uma outra coisa que Humberto de Campos dizia, que não dá pra gente dizer aqui não, depois eu lhe digo em off. Eu sei qual é. Então, mas Campina tem essa irreverência, né? O campinense, antes de mais nada, é bom observar Campina pelas pessoas da cidade, Sim. né? O irreverente, observar as pessoas da feira, né? Conhecer a cidade é conhecer a feira. Campina se orgulha de ser uma cidade comercial, né? Mas a gente não é comercial por causa dos nossos shoppings, a gente é comercial por causa da nossa feira. A cidade nasceu de uma feira de gado. Falar nisso, Paulo, se você observar, vamos voltar aqui um período bem recente, a pandemia, né? A pandemia fechou tudo, né? O lockdown, né? Decreto, fecha tudo. Não fechou as feiras, elas tinham um horário de funcionamento, não deixaram de funcionar, e não fechou o quê? A feira de gado. E nem o calçadão. A feira de gado, para você ter uma ideia, o governador fechou o parque de exposição. O pessoal fez fora. Fez fora. Claro, porque ali é uma tradição de mais de 400 anos. Então não se mata uma tradição com um decreto, né? Então Campina tem essas características de resistência, né? Daí uma cidade de inúmeros movimentos sociais que são esquecidos, né? Agora tem coisa que Campina já foi que não é mais. A maior cidade do interior do Nordeste. Não é mais. A gente perdeu para a Feira de Santana, né? Porque o que é que mede hoje a grandeza nesse sentido de uma cidade em termos de geográfico do Brasil? É a população.
Feira de Santana nos suplantou em outra coisa também que eu vi. Número, quantidade de motos circulando. Aqui já é um absurdo, Feira de Santana também ganhou para a gente. Agora, como o professor disse, Campina tem muita coisa que capitais nordestinas não têm. Então a gente perde numa coisa e ganha noutras, não é? E imagine, porque Campina, assim, se você quiser usar o conceito de alguns economistas, o conceito de ciclo, né? Então, a partir do século XIX, final do século XIX, Campina começa a ter ciclos. Na transição do Império para a República, o ciclo algodoeiro, né? E com ele, aí veio na esteira uma série de símbolos do moderno, como o professor Gervásio Aranha muito bem chama, né? Os símbolos do moderno, a linha férrea, o 1907, trem, né? 1907, né? O trem, 1920, a luz elétrica, né? Aí, se tem a luz elétrica, tem a vida noturna, tem os bordéis, tem os cassinos, tem o Eldorado. Né? Reginaldo, que está aqui nos dando assistência, era um habituê do Eldorado. E ainda está desse jeito, né? Pois é. E depois os símbolos do moderno, como o cinema, a sétima arte chega na Campina, 30, 40. Campina se parecendo muito com uma cidade inglesa, né? Tanto que ela ganha a alcunha de Liverpool, né? Brasileira, claro, por causa do algodão. Essa história do Art Deco também, que é uma coisa que herdamos do europeu, né? Do europeu, né? Essa cidade teve administrada por europeus, né? O Cristiano Lauritz. Essa cidade teve na mão de uma iniciativa privada, que era a Green West do Brasil, né? Sim. A GWBR, né? Sambra. E aí, Campina tem o Entre Guerras, um período extremamente, né, complicado para todo o planeta, para o Brasil, né? Crise do café. Mas aí Campina, lá no final do pós-Segunda Guerra, Campina já começa a se reinventar, porque é uma característica, Paulo, de Campina Grande, na crise ela cresce. Campina tem isso, ela, na hora da crise, ela cresce. Quando não está em crise, Campina parece que fica meio estática, né? Mas na crise, então depois da Segunda Guerra Mundial, Campina começa a virar um polo industrial, né? E aí você, claro, vai ter os anos 50, o Brasil em pleno populismo, mas aí você começa a ver ações de alguns campinenses que a gente esquece, né, de falar, empresariado, né? Pessoas como o economista, professor Edivaldo Orr. Williams Arruda. Né? Williams Arruda, o próprio José Carlos, né, do grupo, né, São Brás. Quer dizer, essas pessoas começam a transformar a cidade economicamente. E aí vem uma Sambra, uma Fracalanza, uma Cleiton. Vale, né? de Nordeste depois. A Vale de Nordeste, né? E aí essas empresas vêm para cá. A gente também deve lembrar, e aí eu vou pegar a década de 50, pouca gente fala nisso. Nos anos 50, por exemplo, a meninada hoje de 20, 30 anos, para ela, qual é a solução do Nordeste? Transposição. A transposição. Né? Nos anos 50, qual era a solução do Nordeste? A Sudene. Juscelino investiu muito nesse projeto. Só que a Sudene não foi criada por um decreto. Peibuff. Foi uma coisa pensada, maturada, né? E esse pensamento teve como polo Campina Grande. Então, Getúlio, né? Juscelino, perdão, ele começa a pensar. Então, ele forma um grupo de trabalho com dois nomes excepcionais. Celso Furtado, né? É o Celso Furtado e o Chico de Oliveira, lá do Ceará, grande sociólogo, fundador do PT, né? E aí os dois começam a articular o que vai ser o GTDN, que daí vai ser, posteriormente, a Sudene. Mas quem é que chama o feito à ordem, como os advogados falam? Campina Grande. Em 1958, Campina faz a primeira reunião dos bispos do Nordeste. Ou seja, a Igreja Católica toma para si o debate e faz em Campina Grande uma reunião lançando um documento, um manifesto, forçando uma solução final. E aí, finalmente, o Juscelino diz, eu vou criar o GTDN e daí saiu a Sudene. Como também você falou na transposição. O que é que nós tivemos aqui no início dos anos 2000? Já aqui no Hotel Garden, se eu não me engano. Segunda reunião dos bispos do Nordeste. Com exceção do bispo lá da Bahia, que acha que o São Francisco era dele. Né? Aquele queria matar Marcondes Gadelha. Então, ele faz o quê? Ele coloca, a igreja assina novamente um documento, peitando o governo federal, e daí o governo federal, acho que na época era o FHC, começa a realmente trazer o projeto de transposição, que é um projeto do Império. Nos tempos até de um paraibano Catão que estava no Ministério, né? Que Exato. Também deu empurrãozinho ali inicial. E a realidade, se está funcionando a contento ou não, é outro debate, mas a transposição está aí. Agora, esse protagonismo de uns tempos para cá não tem se... você tira não também, tem esmorecido, não, Tem esmorecido politicamente, futebolisticamente, né? Você que já cobriu muita área esportiva, né?
13 Campinenses nos anos 60 era nome nacional, né? A gente colocou aqui, no domingo de Micaranda, 25 mil pessoas no Amigão, num 13 Campinense. Hoje, quando bota 3 mil, fazem um verdadeiro carnaval. Fora né? os que entram de graça, né? Então, Campina teve uma pujança, né? Os políticos de Campina eram figuras muito bem reverenciadas dentro do Congresso Nacional, eram do debate, né? Nossos políticos são muito importantes aqui, mas no debate nacional, muitos deles não aparecem como as vedetas. E muitas vezes você tem alguns que se destacam lá em Brasília, mas esse destaque não se reflete em benefício para cá, para a origem. Também tem isso, né? Tem isso, né? É outra coisa que Campina precisa superar na sua história. Campina é muito ligada à política, né? Isso é um dos traços de uma cidade do interior, né? Ela é muito ligada à política. É preciso, dizem que Campina é governada por famílias, né? Tem esse debate aí, é o que a gente chama em história, eu uso o conceito da professora Linda Lewis, o conceito de parentela, né? Campina é uma cidade de parentelagem. Sobrenomes famosos, né? Sempre os sobrenomes predominam em Campina Grande, até porque Campina vem de uma origem familiar, os Oliveira Ledo, né? E aí outras famílias, a minha própria família Agra, né? O pessoal tem muito debate. Os Agras foram importantes, professor, foram por causa da escravidão, que é outro problema seríssimo, né? Campina tenta esconder, né? A história de Campina Grande, principalmente alguns grupos, eles tentam esconder, ainda bem que existe a academia, a universidade, o pessoal que está fazendo doutorado, mestrado, para trazer um Levantar outro debate. essa lebre, né? Então, por exemplo, Campina tem vergonha de seu passado escravista, né? Campina teve um pelourinho. Campina tem um título que ela se orgulha e que me traz muito problema quando eu dava muita aula, os alunos questionavam, professor, Campina é uma rainha da Borborema? Eu digo, é uma rainha, entre aspas, porque ela cresceu em Costas Negras. Ou seja, Campina foi tão negra quanto Olinda, Ouro Preto, São Luís do Maranhão. E cadê essa população preta de Campina Grande? Né? O que foi que aconteceu pós o 13 de maio de 1888 com essa população negra? O que é que tem aqui no pé da serra da Borborema? O que é que tem ali no E Ingá? aí Campina já era cidade, né? Já era cidade. O que é que tem ali no Ingá, na zona rural de Lagoa Nova, Lagoa Grande? Serra Redonda tem também. Comunidades quilombolas, quer dizer, essa população foi expulsa pós-escravidão, claro, durante um processo, ela foi expulsa da cidade. Então a cidade quis se embranquecer. Né? E isso é complicado. A gente também tem que pensar heróis, né? A história gosta muito de... As pessoas gostam muito de criar heróis, né? Campina tem os seus heróis oficiais, né? Seus heróis da política, né? Está lá o Agimiro, o homem que trouxe a água, apesar da ligação dele, os críticos dele fazer a ligação dele com o regime nazifascista, mas Campina está bom de começar a pensar outros heróis que existiram nessa história, né? Vou pegar no século XIX o João Carga d'Água, o do Quebra-Quilos, né? Pegar mais recentemente, heróis anônimos, e aí eu vou usar até esse conceito, eu acho chato esse debate de direita e esquerda, isso está um saco no país, né? Mas eu vou pegar um homem da direita de Campina Grande, né? Que foi o homem que fundou a Furne, a UEPB, a Bolsa de Valores. Bolsa de Mercadorias. Bolsa de Mercadorias. Quer dizer, o Edvaldo Ockel é um personagem esquecido uma das da história cabeças da cidade. pensantes mais exponenciais que eu já conheci. A Sanesa, quer dizer, Campina tinha sua própria água, Campina tinha sua CELB, sua própria empresa de energia. E isso tudo pensado em função de um homem, e que era um homem de direita. As cabeças de hoje não alcançam assim um nível dessa natureza, professor? Parece que não, parece que a gente está meio atrofiado, parece que falta uma liderança, né? Eu fico imaginando, você alcançou isso, eu era criança, morava ali no centro, e eu passava de bicicleta e via os homens lá chutando uma saca de açúcar na Bolsa de Mercadorias, né? Quer dizer, o açúcar brasileiro era cotado em Milho, Campina Grande. açúcar, vários cereais, você tinha tudo isso. A né? cotação de Campina Grande e o quanto que isso trazia, né? O polo educacional é duas coisas que me orgulham em Campina, como campinense que eu sou. Eu tenho essa dupla república, eu sou do centro e do José Pinheiro, né? Que o Capilé apelidou Nós somos de quase Zepa, né? vizinhos, que eu sou ali da Zona Leste do Santo Antônio. Então, o Campina Grande é um polo educacional. Eu fico imaginando se não fosse a chegada, né, da Universidade Federal, a Escola Politécnica, que deu origem também à Faculdade de Economia, com os cursos de engenharia, a Furne, né, com suas licenciaturas, com o seu curso de direito, odontologia. Então a cidade foi crescendo. A mão de obra técnica, quer dizer, Campina se industrializou, então ela precisou ter o torneiro, veio o Senai, né? Campina se industrializou, então ela precisou ter um eletricista, né? Veio o técnico em eletrônica, a gente estava ainda agora falando da antiga Telpa, né? Pois é. Tá certo? Quer dizer, o rapaz terminava, a menina terminava no Redentorista.
Quer dizer, Campina era um polo educacional e ainda é. Vou lhe pedir licença para a gente fazer uma breve pausa e voltamos em seguida com o segundo bloco do Ponto a Ponto, nesses 160 anos de Campina Grande. Eu quero chamar a sua atenção para uma entrevista que eu fiz aqui mesmo na Rede Ita, na época TV Itararé, há 10 anos, quando Campina Grande completou os 150 anos, um século e meio, e eu entrevistei o senhor João Jerônimo da Costa, que era prefeito interino quando Campina completou o centenário, em 1964 do século passado. A gente ia colocar essa entrevista aqui no ar na televisão, mas por conta da imagem ser analógica e não casar com o sistema digital que temos hoje, eu coloquei lá a minha página no YouTube. Então procura lá, Camisa 10, Paulo Roberto, está a entrevista com João Jerônimo contando a história do centenário de Campina Grande. A gente volta já já. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Parabéns, Campina, a mudança venceu. Os votos dados nesse primeiro turno aos candidatos da oposição representaram quase 52% do total. A gestão do candidato Cunha Lima foi reprovada nas urnas. A continuidade e a mesmice perderam. Agradeço a cada um desses 119.260 campinenses que gritaram um basta à incompetência dessa gestão. Campina voltará a crescer, se conectar com o futuro para melhorar a sua vida. Campina vai mudar, sua vida vai melhorar. Na Otto Mais, você encontra as melhores soluções para a perda auditiva. Fonoaudiólogos especializados e capacitados. Teste gratuitamente os melhores aparelhos auditivos, que vão restaurar sua comunicação e conectar você ao seu celular. Consulte seu médico e agende seu atendimento pela central ou WhatsApp. Otto Mais. Quem ouve bem, vive melhor. A gente enfrentou muitos desafios, mas com honestidade e muito trabalho, a gente está trazendo realizações que não param de chegar para todos nós campinenses. Como a primeira etapa do Hospital Materno-Infantil, que já atende em quase 30 especialidades. A unidade do Hospital de Amor de Barretos, que atende 350 mulheres por dia na prevenção do câncer. É Bruno, prefeito ficha limpa. Você já percebeu a velocidade que o mundo está mudando? Neste exato momento, existe alguém pensando em seu melhor. E é isso que a Power Club faz. Uma equipe preparada que pensa o melhor para a sua saúde, bem-estar e condicionamento físico. Encontre a modalidade que mais se encaixa com seu perfil e entre em um mundo mágico. Matrículas abertas 83999313998. Você já deve ter visto diversos vídeos de supermercado mostrando a variedade de produtos, o hortifruti com frutas e legumes fresquinhos e tudo mais, tudo muito bem organizado. Mas por que estamos falando isso se esse vídeo mesmo começou exatamente assim? Aqui na Rede Compre Mais, um ambiente agradável é primordial para o seu bem-estar. Muito além de produtos, temos uma equipe preparada para atender a sua necessidade, com a economia e qualidade que você precisa. Pois o bom vizinho é aquele que a gente pode contar no dia a dia. Compre Mais, o seu bom vizinho. Meu compromisso com a criança vai além de melhorar a qualidade de ensino do aumento de vagas em creches. É o compromisso de garantir chances reais de futuro. Para isso, é preciso conectar a escola com inovação e tecnologia, porque esse é o futuro. Criar espaços de entretenimento, esporte, ocupação e lazer, e gerar empregos. Não quero ver nossos filhos terem que abandonar Campina em busca do futuro. Campina vai dar chance a todos os seus filhos para viverem aqui. É meu compromisso com as crianças de hoje e os jovens de amanhã. De 16 a 20 de outubro. 47 anos de tradição.
Vaquejada do Parque Maria da Luz, em Campina Grande, Paraíba. Uma super premiação de mais de R$350 mil em prêmios. Etapa do campeonato Bet VIP Portal. Muita festa e muito forró no clima da fazenda que faz toda a diferença. Vaquejada do Parque Maria da Luz. Tradição, emoção e modernidade. Jantar com a família, com amigos ou um date romântico. Uma explosão de sabores com ingredientes frescos e um preparo mais que especial. Um lugar que é tradição porque somos apaixonados por pizza. Pizzaria Mais Sabor, Unidade Campina Grande, Rua Espírito Santo, 632, Liberdade. Fone 3088-5795. Entrega em toda a cidade. Policlínica Bela Vista e a da Liberdade. Restaurante popular. Foi Bruno quem fez, ainda vai fazer mais. Reformadas do BS e o novo Parque Evaldo Cruz e o Parque Dinamérica. Foi Bruno quem fez, ainda vai fazer mais. Quero renovar meu compromisso com você e trabalhar para a Campina continuar avançando. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Campina Grande comemora os seus 160 anos sem saber quem vai dirigir os seus destinos a partir de janeiro do ano que vem. A campanha eleitoral do segundo turno já está nas ruas e não sabemos ainda quem é que o eleitor vai escolher no próximo dia 27, que é o último domingo desse mês. Vamos ao segundo bloco do Ponto a Ponto dessa semana com o professor historiador Cícero Agra. A família Agra é tradicional em Campina Grande. É a Zona Leste, muitos né? professores, muitas cabeças pensantes, gente no comércio, tem gente em todos os setores tudo, né? da atividade, né, professor? Campina tem uma posição geográfica privilegiada. Toda campanha eleitoral a gente ouve falar numa história de um tal de um Porto Seco. E esse Porto Seco nunca saiu. Teve até uma candidata a vereadora esse ano que queria trazer uma praia para cá também. Que história é essa? A geografia realmente nos beneficia? Nos beneficia e uma coisa, né? Quando a gente fala em geografia, a gente fala na localização. Isso é a característica da cidade, né? A cidade desenvolveu o tropeirismo, começa por quê? Os tropeiros eram indivíduos que faziam nesse percurso litoral interior, levando e trazendo mercadoria. Só que essa viagem era muito longa. Então eles começaram a observar que essa região poderia ser um lugar de troca. E aí nasce uma feira, mais ou menos ali na esquina da Sociedade Odontológica, com o Bato Cuscuz, que é a nossa primeira feira de gado. Essa semana eu vi até um órgão de imprensa aí colocando que a feira central está onde ela está hoje por causa disso. Não, a feira de Campina Grande originalmente é no centro da cidade. Toda a cidade foi da Marcel Pinheiro. Foi da Marcel Pinheiro, parte da Venâncio Neiva, Simeão Leal, né? Que morava na feira, onde hoje era o bairro da elite de Campina Grande, né? As figuras ricas de Campina, na década de até a década de 40, moravam no que hoje é a feira central, né? Então, e me permita, aquele prédio que está até em ruínas da Prefeitura, Secretaria de Administração, era o Grande Hotel, não é? É o Grande Hotel, né? Ficou hospedado várias vezes, Juscelino Kubitschek, que é uma coisa que eu sempre brinco. Campina parece que é a única cidade do Brasil que não tem prefeitura, né? Eu brincava um dia desse com Cosette, na fila do banco, né? Cosette foi prefeita, né? Ela disse, não, professor, é aqui. Eu disse, não, aqui é a Secretaria de Finanças, o antigo hotel. Assim, lá no gabinete do prefeito, eu digo o Palácio do Bispo, né? Então, Campina ainda não tem. Um dia, se eu tirar na Mega Sena, eu compro uma casa para ser a prefeitura de Campina. Da prefeitura, né? Mas, voltando à questão que você coloca aí da localização, né? Então, Campina, já no Império, né, da transição, quando ela começa a receber o trem, né, na chegada em 1907, é República, o trem vem para se instalar aqui justamente para ser um ponto de entroncamento. Campina fazia o entroncamento. Que hoje se chama de hub, né? Das linhas férreas, né? Também outra questão, por falar em geografia, você me lembra relevo. Né? Vamos entrar aqui um pouquinho da aula de geografia.
Tem um problema em Campina Grande que a gente tenta não lembrar dele, mas tem que lembrar em janeiro. Em janeiro, a imprensa de Campina começa aquela neura que vai até depois da Semana Santa. Vai chover, Boqueirão está a tantos milímetros e tal, porque Campina tem uma pane, que é a água. Né? Um dos traumas do campinense é o medo da falta d'água. Né? A água chegar em Campina é um milagre, porque a gente está no alto de um compartimento, né? Disso, né? Chamado serra. Então a água sobe, né? A gente vê essa física, né? Então, quem resolveu esse problema? É bom a gente pensar. Água e volta em Campina Grande sempre se misturaram, né? Nos anos 30, o Agimito Figueiredo consegue trazer a água de Vaca Brava para cá e botar na casa das pessoas torneira. Calcula aí, Paulo, que seria sua casa sem a torneira. Você vota ou não vota em Agimiro para o resto da vida? Tinha que votar. Aí vem os anos 50, em função da amizade de alguns políticos campinenses, também do próprio Agimiro, né? O Juscelino, como senador, né, começa a observar a Campina e nos anos 50 ele dá esse presente a nós que nos serve até hoje, que é Boqueirão. Tanto que a praça principal da cidade, que é a antiga Praça Índios Cariris, hoje Praça da Bandeira, tem como principal monumento qual? Juscelino está lá. Né? E os pombos na cabeça dele. Não é um campinense, é um mineiro, mas resolveu o problema da água. Outra praça está aqui, o Agimiro. Agimiro. E curioso, na Clementino Procópio, né? E curioso, professor, é que aquela barragem de Boqueirão não é uma barragem de concreto e está ali desde os anos 50, não teve uma rachadura até hoje, não teve um problema. Veja a engenharia como era fabulosa, né? Já naquele tempo. Naquele tempo, né? Eu não sei se você se lembra, por falar isso, uma construção típica do regime militar. Aqueles pisos que tinha ali na saída de Santa Rita para cá. Sim. Né? Você se lembra que nunca quebrou aquilo, né? Eram uns blocos, né? Eram blocos. Você vê a construção do Amigão, que foi construído em pleno regime militar, né? O Amigão, apesar dele ainda ter... Ele está banguelo, né? Eternamente banguelo, falta 2 arquibancadas, mas a estrutura nunca corroeu, nunca teve né? qualquer tipo de problema. Só, parece que a engenharia civil do passado tinha um poder muito mais forte do que a de hoje. hoje Também, o que conta, o pessoal me conta, é que teve um caso na Copa do Mundo aqui há 10 anos, que um viaduto, muitas vezes vão construir um viaduto, onde é para botar 10 sacos de cimento, aí o prefeito ou quem manda lá naquela, bota só 2. Aí o cara faz um traço, como a gente diz, fraco, vai cair, né? Não vai suportar, não vai durar. Por falar em regime militar, né? A gente estava falando dos ciclos econômicos de Campina e eu freiei ali na industrialização. Campina, com a chegada do regime militar, para alguns ditadura, para outros regimes, para outros momentos de exceção, tem esse debate hoje, né? Em 64, Campina começa a ter uma crise muito grande. No centenário, né? No centenário, né? Porque a ditadura militar, ela privilegiou a capital, as capitais do Brasil. Mas Campina era uma zona de interesse nacional, tanto que tinha um interventor militar. É a única cidade do interior do Brasil que tinha interventores. Luiz Mota Filho. E que os prefeitos foram, a gente falava... General Paz de Lima, depois Luiz Mota Filho. E lá por último, o Wilma Arruda, prefeito biônico. Sim, né? sim. Ou seja, quem é o prefeito biônico? É o prefeito colocado pelo regime militar. Nós tínhamos os governadores biônicos em cada capital e Campina teve o seu prefeito biônico e teve os seus interventores federais. Federais. Isso é a importância de Campina. Então, o regime militar, ele terminou prejudicando Campina, mas Campina sempre é rebelde, né? Campina tem uma característica muito bonita que é a sua rebeldia. O que é que ela faz? A FIEP, a cabeça das indústrias, a indústria está lá, você não pode negar que o maior polo industrial da Paraíba é o polo da grande João Pessoa, né? Mas a cabeça das indústrias está em Campina Grande. Que, aliás, diga-se de passagem, quando a FIEP foi instalada aqui, Campina tinha um polo industrial muito forte. Hoje o nosso polo industrial praticamente é inexistente. O que é que você tem hoje aqui dando emprego? Ainda temos a Alpargatas, né? Com as sandálias, mas Coteminas, Vale do Nordeste e outras não estão mais aqui. Infelizmente. E um detalhe, uma das características que hoje facilitaria ainda mais a chegada de indústria Campina é que Campina, você falou em Porto Seco, a logística, né? E a água está aí agora, né? Não tem problema de falta d'água. Porque muitas indústrias deixaram de se instalar aqui com o temor de não ter água, né? Também teve isso. Então, a gente tem uma característica, por exemplo, de estrada. A gente está ligado, eu trabalho no outro ramo, né, fora a educação, que é a pirotecnia, e eu forneço em prefeituras de várias partes do Nordeste. Não tem uma cidade do Nordeste que eu não esteja em 24 horas entregando. Pois é. Por causa da nossa ligação, a importância que Campina tem, a sua geografia sempre contribuiu para o crescimento da cidade. E os políticos que sempre se elegem com os votos de Campina e com esses discursos que todos nós conhecemos, têm retribuído à cidade aquilo que ela lhes dá? Eu acho que Campina
ainda num passo de tartaruga, mas ela já está tendo uma mudança. O resultado do último domingo comprova isso. Campina está começando a sair dessa questão familiar, né? Pouco a pouco ainda é muito tímido. Mas se você observar as votações de políticos que não são de trocos familiares importantes... Tem aumentado, né? Isso tem aumentado a campanha. Eu vou pegar a própria votação da vereadora João Oliveira, né, a menina que vem dos movimentos populares, professor Napoleão Maracajá, né? Doutor Olímpio, que é uma pessoa que vem da segurança pública. Então, Campina vem tendo uma renovação ainda muito tímida, mas eu acho que isso lá na frente vai começar a trazer mudanças. Há quem diga que Campina é mãe de leite, é uma teta saborosa para muitos e madrasta para outros. Procede? Procede. Aí isso traz uma coisa que, infelizmente, na campanha tocar agora, eu achei meio pesada, né, a ideia de forasteiro em Campina. Pela sua história, Campina... O hino de Campina chama de que Campina é a Canaã de leais forasteiros. Por exemplo, um dos grandes campinenses que eu admiro, tenho orgulho, e você conheceu ele, né? E quem é que não o conheceu, que não tem orgulho? Raimundo Asfora. Asfora é cearense. Cearense, mas o grande campinense... Ronaldo Cunha Lima, guarabiense, ararunense. Então, os grandes campinenses, o Agimiro é de Areia, né? Então, os grandes campinenses, muitas vezes, não são daqui. E Campina, quem é originário de Campina? Porque os Oliveira Leite vieram da Europa, né? As populações indígenas vieram da Venezuela, né? Para cá, a gente passa no sinal, está lá o venezuelano, né? O parente dos antigos cariris, né? Eles estavam aqui já há muito tempo. Então, Campina recebeu, a gente teve... Você pega aí a Avenida Cônsul Nojaim. Você tem uma presença árabe, síria... Libanesa na rodoviária velha, ainda trabalhando com bolsa. Eu trabalhei com libaneses. Você pega ali, por exemplo, hoje no centro a gente está recebendo uma gama de quem? De chineses, coreanos, né? Quer dizer, Campina é isso, ela recebe bem. Professor Cícero, e essa história de Campina ter tudo maior do mundo, só pede para Itu. Como é que a gente pode analisar isso? Esse espírito de grandeza. É a megalomania, né? Ela, por ser uma cidade do interior, mas ela sempre tendeu ao crescimento, né? Parece que a gente sempre aspira a ser o maior do mundo, né? O próprio Shaolin brincava, né? Dizia que o Ronaldo Cunha Lima, se achasse o corpo do Ulisses Guimarães, ia fazer o maior enterro do mundo, né? Pois é. Que é uma coisa que a gente está perdendo, né? Esses campinenses, ou que não eram de Campina, mas que fizeram se fixaram aqui, né? Campina tem personagens belíssimos, seu folclore no dia a dia, né? Campina, quando a gente fala de história de Campina Grande, Paulo, eu rodei até para cá, para a TV Ita, eu mandei algumas coisas já desde do período junino, para que a gente, durante esse período, porque infelizmente a mídia de Campina acha que a história de Campina se resume ao 11 de outubro, né? Eu acho que a história de Campina é o ano todo. Mas isso reflete a nossa pobreza educacional da atualidade, né? E a gente está tentando mudar isso. Espera aí que eu chego na lei Cícero Agra, né? Então, se você observar, quais eram as pautas antigamente? Sempre se discutia a história de Campina Grande. Quem é o maior prefeito, o menor prefeito? Quem foi que fez o São João de Campina? Foi Anivaldo Ronaldo, né? Pois é. Como se a história da cidade fosse só isso. A produção avisa que a gente está em cima da hora, mas fale rapidamente sobre essa lei, Cícero Agra. Recentemente, né, já era decreto há mais de 4 anos, a gente agora tem lei municipal. Todos os concursos da Prefeitura Municipal de Campina Grande, do cargo mais simples ao cargo mais alto, tem história de Campina Grande. Uma forma de valorizar nossa história, nossa cultura e nossas tradições. Para a gente concluir, Campina vai continuar com essa cancha de Nova York e alguns aspectos de uma pequena vila? Se ela talvez perder essa característica, a gente deixa de ser campinense. Muito obrigado, professor, por ter vindo ao programa. Um abraço. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Parabéns, Campina Grande. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Parabéns, Campina Grande. São 160 anos vibrando cultura e inovação do interior da Paraíba para o mundo.